Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast A Evolução Natural, hoje para falar sobre perspectivas econômicas para outubro. E mais uma vez com a nossa economista-chefe, Tatiana Pinheiro. Seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez aqui para falar de economia. Pois é, entra mês, sai mês e a gente só fala de quê? Como diz você? Do caju. Do caju. Câmbio e juros. Isso aí. Não tem nada de novo para falar. Mas, enfim, queria começar pelo Brasil, né? Os primeiros dados de atividade econômica do mês deram sinais importantes sobre esse ritmo de moderação da economia nesse segundo semestre. Eu queria saber como que você está interpretando esses números e o que você está considerando mais relevante para entender aí o momento atual da economia brasileira. Olha, essa desaceleração que começou ali no final do segundo trimestre e o segundo semestre realmente está com mais acentuada, ela está em linha com a expectativa do efeito da política monetária. O efeito da política monetária, ele não é imediato, né? Então, começou a subir juros ali em setembro e já deveria aparecer reflexo na atividade econômica. Demora um tempo. De acordo com as nossas estimativas, esse tempo demora uns 9 meses para a política monetária, quando ela começa a subir ou quando ela começa a cair, fazer efeito na atividade econômica. Então, está em linha do efeito da política monetária que a gente tem, que é essa elevação da taxa de juros bastante rápida no final do ano passado. E o que a gente está olhando para medir o quanto que está esse efeito da política monetária, medir esse pulso da atividade econômica, são os indicadores, são os números, são os resultados dos setores mais sensíveis à política monetária. Por exemplo, a agricultura. A agricultura não é tão sensível à política monetária quanto a indústria e a indústria de transformação. Mais especificamente, a indústria como um todo. A indústria extrativa é bem menos sensível à política monetária do que a indústria de transformação. O que é extrativa? É a extração de petróleo, são minérios. Nessa parte da atividade, extração de petróleo, minérios, tem muito mais a ver com os eventos naturais, né? Você descobre uma nova fonte de petróleo, você faz uma nova plataforma, começa a produzir, ou você infelizmente tem um acidente natural em algum lugar de extração de minério, ou você encontra uma nova jazida e isso dá essas movimentações da produção extrativa mineral. Já que não tem nada a ver com política monetária. A taxa de juros pode estar para cima, pode estar para baixo, isso pouco importa. Que tem que continuar, pois é. Já a indústria de transformação tem a ver com política monetária, porque aí envolve canal de crédito, custo do dinheiro para investir, aumentar uma planta ou não, a expectativa de se o consumidor vai consumir mais ou menos. Então, olhando o que a gente está fazendo é monitorar esses setores que são mais sensíveis à política monetária. Quais são eles? A indústria de transformação, como eu disse, o faturamento do comércio varejista, que tem tudo a ver com política monetária, a parte de serviços, principalmente os serviços prestados às famílias, então demanda por hotelaria, restaurante, que tem tudo a ver, de novo, com política monetária, porque mostra a demanda, se demanda aquecida ou demanda mais fraca. E todos esses indicadores que eu acabei de citar têm mostrado já há alguns meses uma tendência de desaceleração. O serviço prestado à família está desacelerando num ritmo mais lento do que os outros setores, o que é normal. Serviços geralmente é o último a responder, mas a indústria de transformação, a parte de construção civil, comércio varejista, seja o ligado mais a crédito, que esse está caindo bem, seja as vendas ligadas mais à renda, tudo desacelerando. Né? Então, mostra que a política monetária realmente está fazendo efeito no período que era esperado. Isso é super positivo. Para diminuir a inflação. Isso, para desacelerar a inflação e para, em breve, a gente ter espaço para começar a reduzir o grau de aperto da política monetária, que está extremamente elevado. Sim. Me parece também, falando um pouco de juros agora, Tati, que o Banco Central está um pouco confortável, porque aí ele olha que o mercado de trabalho ainda está aquecido e aí ele mostra que talvez ainda não diminua os juros do jeito que a gente acha que ele deveria diminuir e tá ali um pouco olhando o cenário, né? E até falou que tem que ir muito por dados, né? Então, eu queria entender como que você está enxergando isso tudo para os próximos meses. A sinalização do Banco Central tem sido muito dura. Você fez um pontuamento correto. Parece, a sinalização que ele tem dado é de que ele pretende manter
a taxa de juros nesse patamar por bastante tempo. As últimas comunicações, que foi a ata da última decisão de política monetária que foi divulgada na semana passada, o relatório de política monetária de setembro, todos fizeram essa menção. E muito na linha de que o Banco Central segue muito preocupado com a inflação, principalmente a inflação de serviços, que ainda está realmente num patamar elevado, que não é condizente com a meta. A inflação de serviços está rodando ali entre 6% e 7%. E de acordo com conversas que a gente teve com membros do Banco Central, a inflação de serviço, que é condizente com a meta da inflação em 3%, é uma inflação de serviço rodando ao redor de 4,5%. Então, está bastante distante, né? Então, ele muito incomodado com a inflação, principalmente a de serviços, e muito incomodado com as expectativas de inflação, que seguem acima da meta. Então, no final do ano passado, ao longo do ano passado, a gente entendia das expectativas, principalmente de longo prazo, para 2027, 2028, estarem muito acima da meta de 3%. Por quê? Porque a gente estava num período de transição de Banco Central, ia sair em dezembro o presidente, ia vir um novo presidente de uma nova administração, então a credibilidade estava em xeque. E Sim. A gente estava passando por um período de depreciação cambial, né? O real perdendo valor e trazendo, a gente sabe que traz pressão para a inflação. Ok. Esse ano, agora, passado 10 meses, já estamos em outubro, passa rápido. O novo presidente do Banco Central, ele manteve a alta da taxa de juros, elevou a taxa de juros até junho, trouxe para 15%. A gente tem que lembrar que a última decisão, uma grande parte do mercado achava que não ia ocorrer, que ia parar a Selic em 14,75%. Ele fez mais uma alta para 15%. Né? Está sinalizando que vai manter a taxa de juros nesse patamar por um período bastante prolongado. Então, não se justifica mais esse questionamento tão grande de credibilidade. Em outros momentos, outras administrações, a expectativa de inflação ali do longo prazo já estaria na meta de 3%. Porque qual a informação que os agentes têm sobre a inflação em 2028, em 2029? Sim. Né? A única informação que os economistas têm sobre 2028 e 2029 é que a meta é de 3%. Então, ela serve como um atrator e a meta não está funcionando como um atrator. Então, essa é uma outra preocupação. E, por último, eles estão desconfiados dessa desaceleração econômica que eu mencionei aqui. Né? Mas a desaceleração econômica é fato. Né? A gente vê nos indicadores de crédito. O crédito, a concessão de crédito, para te dar uma ideia, a concessão de crédito livre, né? O crédito que não tem subsídio, que não tem participação do governo, que são os bancos que concedem. Para a pessoa física e jurídica, no final do ano passado, crescia algo em torno de 5% na variação anual. Agora, na margem, está caindo 6%. Então, isso é uma grande sinalização do efeito da política monetária na atividade econômica. Você sobe taxa de juros para o crédito desacelerar, para as pessoas comprarem menos. Pois está acontecendo. Será que ele está tentando esperar para cair mais, né? Dar alguns dados mais claros? Inclusive, nessa semana, eu vi um post do Banco Central, era um fotão do Galípolo lá, e ele falando justamente que eles vão manter e que vão esperar mais dados. Sim. Então, eles estão muito desconfiados da desaceleração econômica. Faz um pouco de sentido, por quê? Porque faz alguns anos que os economistas projetam um crescimento de PIB mais fraco e são surpreendidos por um crescimento do PIB mais alto, inclusive o próprio Banco Central. Né? A gente já teve momentos de desaceleração e depois a economia retomou. Então, eu acho que o Banco Central faz todo sentido ele ser cauteloso nesse momento. E eu acho que eles estão optando pela cautela. Mas é uma cautela que dói, né? É uma cautela que dói, mas é parte do processo. A gente só vai conseguir fazer essa inflação, como eu disse, a inflação de serviços que está lá quase na casa dos 7%, vir para algo mais próximo de 4,5%, que é o mais condizente com a meta, segundo alguns diretores do Banco Central. A gente só vai conseguir isso via desaceleração da atividade econômica, não tem outra maneira.
né? A apreciação do câmbio, agora falando da parte do K, né? Do caju, a apreciação de câmbio ajuda, né? A gente começou o ano com uma inflação no atacado, eu chamo atacado, mas são os IGPs, né? Mas grande parte do IGP é atacado. A gente começou o ano com a inflação no atacado em 8%. Isso era muita pressão para o varejo, né? Então, esse 8% que a gente tinha no atacado, a gente falava, bom, é pressão de custos, vai pressionar o IPCA, que é a inflação ao consumidor. Hoje, essa inflação do IGPM está em 2%. Então, você teve um processo de desinflação bastante grande. Por quê? Porque a taxa de câmbio saiu dos 6,20 centavos ali do final do ano passado para 5,30, que foi o que rodou essa semana, 5,30, 5,35. Então, você tem esse efeito da desinflação que aconteceu no atacado e que vai resvalar para o preço ao consumidor. Mas isso só não basta. Você tem que realmente ter uma desaceleração da atividade econômica, porque, como você mesmo ressaltou, o mercado de trabalho ainda está aquecido. Ele deve começar a desacelerar. Nossa expectativa é que a gente comece a ver um mercado de trabalho um pouco mais fraco no começo do ano que vem. Mas, até lá, é um mercado de trabalho forte, né? Então, você precisa ter essa taxa de juros, esse grau do aperto monetário ainda bastante apertado. Então, o Banco Central, ele, nesse momento, eu acho que ele está optando pela cautela. Então, ele faz esse discurso duro para evitar que o mercado comece a precificar cortes de juros, porque quanto mais esses juros fica, o juro futuro, não tão a Selic, mas o juro futuro fica nesse patamar mais próximo de 15, mais ele tem de efeito na atividade econômica. E daqui até o final do ano, eu mantenho a minha expectativa de corte de juros. Por quê? Porque daqui até o final do ano, a gente tem ainda vários indicadores de atividade econômica. Que deve ser exatamente o que ele está esperando. Que é o que ele está esperando e que eu acho que vai continuar mostrando a desaceleração da economia. Fora isso, a gente tem mais tempo dessa taxa de câmbio num patamar mais baixo, que não seja o 5,30, que seja 5,40, 5,50, mas é muito mais baixo que o final do ano passado. Então, tem mais tempo por esse efeito da descompressão dos custos no atacado chegarem no varejo. Fora tudo isso, você tem as expectativas de inflação, dá espaço para essas expectativas de inflação cederem um pouco mais. Então, a gente continua acreditando no espaço do corte de juros, por quê? Porque em dezembro o Banco Central vai estar olhando para frente. E com os dados que a gente não foram divulgados ainda, que ainda vão ser divulgados, que tem tudo para ser no sentido da desaceleração econômica. Então, em dezembro, o balanço é diferente do balanço de agora. Né? Então, até dezembro, eu acho que esse balanço e essa sinalização do Banco Central tende a suavizar e chegar ao ponto de falar assim, olha, não é necessário um aperto monetário de taxa de juros real, né, descontada da inflação, de 9%. A gente pode continuar com aperto monetário, mas com taxa de juro real a 8%, que significa uma Selic um pouco mais baixa, não em 15%, em 14,5%, começando o ano em 14%, indo para 13%. Não, e essa sinalização de respiro mínimo, né, que seja 0,25%, né, mas você dá uma respirada, parece que agora... Isso. Essa sinalização é muito importante, mas realmente o Banco Central está correto em não dar essa sinalização antes dos dados realmente deixarem ele mais confortável para dar espaço. Bom, vamos para a novela dos Estados Unidos, né? Outra novela. Falamos de Brasil, vamos para os Estados Unidos. Não renovaram o orçamento. Está em shutdown, era para ter renovado no dia 1º de outubro, não renovou. Queria saber de você, né, se isso traz aí alguma influência para os mercados emergentes, principalmente para o Brasil. Olha, por enquanto não, mas está muito no começo, por enquanto não aconteceu, não teve nenhum reflexo muito importante. Por quê? Porque o mercado internacional, principalmente, o mercado como um todo, está muito esperançoso que o shutdown se resolva rápido, ou seja... Que deveria, né? Que eles negociem uma elevação temporária ou permanente do teto da dívida, que é o que limita lá o fiscal, e eles voltem a pagar salários, que é a primeira coisa que começa a ser cortada no momento de shutdown, né? Então, você tem lá uma limitação de dinheiro para gastos, e aí o que o governo americano faz, ele começa a
paralisar o pagamento dos funcionários públicos, primeiro desses serviços de indicadores econômicos, dos birôs, depois vai para serviços mais relevantes, pode, de repente, afetar emissão de vistos, né, no mundo como um todo, e nunca chegou no pagamento da dívida. Nunca. Né? Por quê? Porque, geralmente, um levantamento que a gente fez é que desde 1980, ou seja, 45 anos acompanhando isso, foram 11 shutdowns, incluindo o de agora, né? E, na média, não duraram mais do que 5 dias. Né? Geralmente 1 dia, 3 dias e tal. Teve um episódio, teve um shutdown que demorou 35 dias, que é completamente fora da curva. Que foi entre o final de 2018 e o começo de 2019, coincidentemente, também a administração Trump. Naquele momento... Então, podemos ter um pouquinho mais do que 5, talvez. Mas, para justificar a esperança, naquele momento os republicanos não tinham maioria no Congresso. Tá. E agora tem. Então, eu acho que 35 dias, eu acho que eles conseguem realmente chegar num acordo antes disso. Então, enquanto o mercado ficar esperançoso que vai se resolver logo, eu acho que não tem efeito tão expressivo no dólar, no valor do dólar perante as demais moedas, na curva de juros lá, então acaba não tendo efeito para o resto dos emergentes. E o que fica para os restos dos emergentes? Esse sinal, olha, o Banco Central americano está cortando juros, né? O mercado precifica que vai cortar agora em outubro, a gente acha que vem uma pausa, mas o mercado está precificando com quase 100% de certeza que corta em outubro, aí corta em dezembro, ou seja, juros para baixo nos Estados Unidos favorece todos os emergentes, porque o juro, por mais que esteja uma novela, por mais que as incertezas estejam muito elevadas, o juro americano, ele ainda é baliza para o resto dos mercados. Então, juro americano para baixo mobiliza capital para procurar ativos com maior risco, mas com maior rentabilidade. E aí, estão todos os emergentes, entra Brasil, entra tudo. Agora, vai para os emergentes de novo aquela história do concurso de feiura, né? Do concurso de beleza, não de feiura. Mas é assim, o capital vai fluir para os emergentes mais arrumados, né? Tem que dar um tapa, né? Mínima, com um arranjo fiscal mais confiável, com inflação caindo, né, dentro da meta ou em sinal de queda. Então, com uma economia, os emergentes que têm uma economia mais arranjada. E aí a pergunta, o Brasil é uma economia que está mais arranjada? Eu acho que comparativamente, sim. Né? Porque temos problemas, mas os emergentes como um todo, não seríamos emergentes se não tivéssemos problemas. Eu acho que está arranjado sim. A grande dúvida que o mercado sempre teve do arcabouço fiscal, aos trancos e barrancos, foi alcançado, foi cumprido em 2023, foi cumprido em 2024. Esse ano ninguém mais questiona o cumprimento da meta primária desse ano, como questionava no começo do ano. Então, muito pelo contrário, tem casas aí achando que pode ter superávit primário, um pequeno superávit primário no final desse ano. Eu acho difícil, mas eu acho que ele cumpre a meta. E também, muito pouca gente questiona o cumprimento da meta de 2026. Agora, o problema virou 2027. Então, temos um arcabouço fiscal que tem lá seus problemas, mas e aos trancos e barrancos está funcionando. A inflação está em queda sim, podia estar caindo mais rápido, mas está em queda sim. E a gente tem 15% de Selic, que é um diferencial de juros bastante alto. Para investidor, é isso que eles querem. Fora que temos eleição no ano que vem. Exato. Né? Que é um grande atrator de capital. O estrangeiro, principalmente, ele não quer ficar fora de uma movimentação política relevante num país emergente que está pagando esse patamar de juro de 15%. Mas, Tati, por que eles deixam estourar esse prazo e não fazem um acordo antes do dia 1º? Assim, eu não consigo... Nos Estados Unidos, olha, das outras vezes, tem sempre... É muito raro o governo, o partido do presidente ter maioria no Congresso. É uma questão política? Né? E é uma questão política. Então, geralmente, como o presidente, né, o partido do presidente não tem maioria no Congresso, isso
pode acontecer mesmo por conta dessa briga política, né? Puxa de um lado, puxa do outro, puxa de um lado, puxa do outro, cada um com seus interesses. Às vezes demora para chegar num acordo. Isso explica, fora o ponto de que a política fiscal dos Estados Unidos está extremamente expansionista há muito tempo. Se eles tivessem uma política fiscal mais comedida, não bateriam no teto da dívida tantas vezes. Então, tem uma questão de condução de política ali, né? O fato deles serem reservas do mundo, eles têm um efeito... expandir o fiscal não tem os efeitos negativos que tem para uma economia emergente. A gente sabe muito bem, né? Se a gente faz uma política expansionista no fiscal, o nosso credor da dívida exige mais juros, então fica mais caro. Né? Então, e aí isso leva a menos crescimento, leva a impopularidade, o governo fica preocupado, não consegue se reeleger, tem toda uma cadeia de desdobramentos. Nos Estados Unidos, eles são expansionistas no fiscal e não necessariamente o credor da dívida americana exige mais juros. Sim. Então, não pega no crescimento. Se não pega no crescimento, o governo não tem incentivo nenhum para fazer política fiscal comedida. Né? Então, essa história não é Trump. Essa história já é uma história de muitos governos, democrata também. Então, tem essa condução de política fiscal equivocada, vamos dizer assim, porque não é bom, de pano de fundo, mas, no final das contas, a falta de acordo é o clash político. Dessa vez está esquisito, na nossa opinião, por quê? Porque eles têm maioria. Entendi. Ou seja, não é para ser tanto uma questão política dada a maioria. Não é tão culpa dos democratas, né? Tá faltando um acordo também entre os republicanos, né? Mas eu acho que isso também... Tem fogo amigo aí. Mas eu acho que isso também explica por que o mercado está muito suave com esse shutdown, não colocando nos preços. Por quê? Porque como tem maioria, a ideia é que se resolva rápido. Bom, outubro temos FMI, Annual Meeting, e além de grandes economistas, governos, Banco Mundial, também tem grandes instituições financeiras. Galápagos estará lá, mais uma vez, você nos representando. Queria que você contasse um pouquinho do que você espera, de como vai ser, para a gente também falar que os nossos clientes, né, vão poder acompanhar toda essa cobertura feita por você. Sim. Bom, semana do FMI, do dia 13 de outubro ao dia 17 de outubro, o mundo econômico vai para Washington, né, que essa reunião anual vai acontecer em Washington, às vezes acontece em outras capitais do mundo. O mundo econômico vai para lá. E aí você tem os representantes do governo americano ali participando, não só nas reuniões do FMI, mas os bancos internacionais também aproveitam que os representantes de Estado, os ministros da Fazenda, os presidentes... Haddad está confirmado? Isso, os presidentes e diretores dos bancos centrais. Então, os grandes bancos internacionais, principalmente americanos, aproveitam que está todo mundo ali concentrado em Washington, também fazem reuniões em paralelo às reuniões do FMI e do Banco Mundial, e nós vamos participar de algumas delas também. É o debate sobre o efeito do tarifaço, porque agora a gente tem o efeito do tarifaço. Em abril, era uma expectativa do que iria acontecer. Agora você já tem o que aconteceu. O que aconteceu. Você já tem a mensuração. Então, qual era a ideia antes? Em abril, a ideia era esse tarifaço e todas as ações, o Trump apertando todos os botões, vai levar ao enfraquecimento do dólar. Por quê? Porque vai gerar inflação americana, nos Estados Unidos, vai gerar desaceleração do crescimento dos Estados Unidos. Então, deveria gerar o enfraquecimento da moeda frente às demais moedas. Né? Essa era uma expectativa. De fato, o que aconteceu de lá para cá foi um enfraquecimento do dólar perante as demais moedas. Então, agora, esse momento no relatório anual, nas reuniões anuais, olhar, todo mundo olhando e dando análise sobre o que aconteceu, o que foi linha, o que não foi e qual é a perspectiva para frente, principalmente nos Estados Unidos, um debate da eleição por lá também, que lá em 2026, em novembro,
temos eleições nos Estados Unidos de Congresso, de Câmara e de Senado, que é super importante porque é isso, né? Os republicanos hoje têm maioria. Sim. Mas a expectativa, pelo que os analistas políticos falam, é que a expectativa, o mais provável, é que essa maioria não permaneça. Então, é esse debate, isso nos Estados Unidos. E isso dá reflexo para todos os outros mercados, para todos os mercados emergentes. Fora que eu estou esperando, não vi a agenda ainda, mas eu acho que principalmente os bancos internacionais devem trazer agendas aí de debate de eleição nos emergentes também. Por exemplo, no Brasil tem eleição no ano que vem. Em outros países também vai acontecer eleição em 2026 e eleições importantes. Então, vai ser bastante... Vão ter pautas quentes nesse FMI, pautas quentes, bastante produtivo essa semana. Então, convido a todos para nos acompanhar, para se inscrever e acompanhar. Nós vamos passar relatórios diários, vamos fazer cortes ali de Washington, de notícias mais importantes. Espero todo mundo lá. A gente vai ter uma cobertura completa nas redes sociais, no nosso site. E para quem é cliente também vai receber um relatório mais completo. Então, você não pode perder. Eu vou ficar acompanhando daqui do Brasil. Bom, Tati, acho que é isso. Nos vemos quando você voltar do FMI para a gente trazer um pouco, né, desse especial também, que não deixa de ser perspectivas para novembro. E a gente se vê no próximo. Tá certo, combinado. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Você pode acompanhar o nosso podcast no YouTube e também no Spotify. Até lá!